Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Gerson da Assembleia de Deus de Itaú. Nós estamos no 21º dia da campanha Nordeste para Cristo e o tema de hoje é Buscando a Santificação. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação não há libertação, não há alegria, não há crescimento, não há comunhão, não há vitória. Não há salvação, não há glória. Ainda que tenhamos recebido os dons de cura e falemos em outras línguas todos os dias, profetizemos ou tenhamos todos os dons, nada disso adiantará, pois se esquecermos da santidade de Deus, estaremos condenados. O Senhor Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Como pastores, devemos buscar a santificação, pois o principal instrumento de Satanás é um pastor carnal e impuro. Outro dia, um pastor reclamou para uma criança que o seu avô estava dormindo na hora da mensagem. O garoto disse, ora, é o Senhor que está fazendo ele dormir. Querido leitor, querido ouvinte, um pastor sem santidade ao pregar presta um desserviço à congregação. Deus usa vasos santificados. Um piedoso metodista chamado E.M. Bounds, do século XIX, escreveu com acerto que Deus não unge métodos, Ele unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Disse Bonds que homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração. Que Deus tenha misericórdia de nós para que preguemos a palavra na dependência e na santificação do Espírito Santo. Para que Deus possa trovejar nos nossos púlpitos, é imprescindível que estejamos com nossa vida no altar. De igual forma, os nossos músicos devem buscar a santificação. Uma evidência da falta de santificação entre os levitas, é quando se usa uma música para atrair as pessoas. Porém, isso é rebaixá-la ao nível do mundo. No entanto, quando os levitas têm uma vida em constante busca de santificação, ao dedilharem os instrumentos, os céus se abrem, a igreja adora, a presença divina se manifesta, os demônios são expelidos, e os pecadores são atraídos para Cristo. A santificação é uma experiência iniciada com a regeneração, pela qual o crente é colocado à parte para desempenhar os propósitos de Deus e é capacitado para progredir em direção à perfeição moral e espiritual, através da presença e do poder na habitação do Espírito Santo nele. O crescimento na graça deve continuar por toda a vida regenerada da pessoa. Santidade é o clamor do coração de Deus para o seu povo, desde a eternidade até aos dias de hoje. Diz a palavra em 1 de Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Hoje a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. Leonard Ravenhill, em 1989, em um dos seus sermões, disse: a tragédia do cristianismo moderno é que perdemos, mesmo na igreja, o senso de santidade. Por não termos o senso de santidade de Deus, não podemos ter o senso da pecaminosidade do pecado. É necessário investirmos tempo com Deus, somente assim seremos santificados. Apenas Ele é originalmente santo, somente Ele foi conhecido
como aquele que é eternamente santo. Nossa santidade é derivada dele. Seu mandamento é para sermos santos. Se não deixarmos Deus destruir o pecado em nossa vida, o pecado nos destruirá. A igreja tem sofrido derrotas fragorosas porque a santidade não é mais a sua ânsia maior. Em Apocalipse 22:11 está escrito: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Há uma pesquisa que afirma o seguinte: quando nós convivemos muito tempo com uma pessoa, vamos nos tornando parecidos com o outro, porque inevitavelmente assimilamos coisas uns dos outros, boas e más. A maneira como falamos, como nos comportamos, como reagimos diante das circunstâncias. Da mesma maneira, quando andamos em intimidade com o Senhor, somos transformados de fé em fé, de glória em glória, conforme a imagem de Cristo. Ao andarmos em intimidade com o Espírito Santo, ele vai iluminando gradativamente os quartos escuros da nossa alma. E então reconhecemos que temos orgulho, inveja, egoísmos, ciúmes. Salva, Senhor, salve-nos de nós mesmos. O orgulho mais perigoso, mais sutil e traiçoeiro é o orgulho da santidade. Ele cresce inconscientemente, um hábito oculto na alma que sente satisfação de seus feitos. Isso pode ser percebido nem sempre em uma autoexaltação, mas simplesmente na carência daquela profunda auto-humilhação que não pode ser senão a marca da alma que viu a glória do Senhor. Ao termos uma visão da santidade de Deus, nos quebrantamos e choramos. Normalmente, os homens mais santos são os que mais choram, pois é impossível termos uma visão da glória de Deus sem que reconheçamos a nossa própria miséria. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, é o que diz a Bíblia em Lamentações 3:39. Nestes dias, a iniquidade está se multiplicando, muitos não suportam mais a sã doutrina, muitas igrejas escolhem seus líderes conforme suas próprias concupiscências. Uma das razões para isto encontra-se registrado em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, nos adverte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Capítulo 5, versículo 3 da Epístola aos Gálatas. Charles Haddon Spurgeon disse: a espada da justiça não nos ameaça mais, mas a vara da correção ainda está em uso. Queridos, à medida que agradamos, cresceremos em intimidade com o Pai. E intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, e autoridade gera conquista. Ninguém na história da igreja fez grandes conquistas sem viver a verdadeira santidade, que é um processo para toda a vida. Então busquemos a santificação com diligência e fervor, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Disse Paulo em Tessalonicenses, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 7. Hoje os motivos de oração são os seguintes. Primeiro, para que para que a liderança da igreja busque a santificação e isso reflita na vida dos seus membros
e assim o Espírito Santo tenha liberdade para operar unidade e multiplicação. Segundo, por um despertamento missionário que venha promover a evangelização dos povoados menos alcançados da Igreja no Nordeste. Terceiro, para que a Igreja nordestina seja o instrumento de Deus na execução da justiça, de modo que a desigualdade social e a violência urbana e rural venham a diminuir. Quarto, para que o sertanejo receba a luz do Evangelho e seja liberto das cadeias da idolatria. E quinto, pelo crescimento da igreja entre os ciganos, quilombolas e também indígenas. E por último, pelo alcance dos dependentes químicos e presidiários. Vamos orar neste momento. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta e que nos ajuda a nos santificar. Na verdade, a tua palavra é quem nos santifica. Ó Senhor, assim nós estamos aqui apresentando-te a ti estes pedidos, estes motivos de oração, e sabemos que tu és o Deus que santifica a nossa vida. Assim como Isaías teve o seu pecado purificado e atendeu o chamado do Senhor, dispondo-se e dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim, Senhor, que sejamos todos nós que fazemos parte da liderança da tua igreja, que busquemos a santidade, que vivamos o teu evangelho em toda a nossa vida prática, para que assim, Senhor, haja um reflexo para toda a tua igreja. Nós te pedimos pela tua igreja em todo o Nordeste, especialmente aqui em Mossoró, em nome de Jesus. Amém.